glorificarmos, adorarmos e aprendermos ao nosso Deus, a palavra dele. Amém? Vamos orar? Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigado, Senhor. Mais uma vez estamos aqui, Senhor. Muito obrigado pelo privilégio que podemos meditarmos da Tua palavra. Por isso nos instrui, nos direciona. Sempre, Senhor, com base na Tua santa palavra. Senhor, meu Deus, eu te agradeço pelos irmãos que estão aqui. Eu te agradeço por aqueles que chegarão, aqueles que assistirão, Senhor, hoje, mais para frente. Senhor, muito obrigado. Nos ensina nesta noite. Senhor, nos dá, Senhor, entendimento da Tua palavra e que nós juntos, Senhor, possamos aqui sair entendidos, direcionados e guiados em nome de Jesus. Amém, amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor, irmão. Vamos lá, vamos para a nossa 12ª. Estamos chegando no final de mais uma edição de BAP e eu quero convidar os irmãos a estarmos indo para a 12ª lição. A igreja tem uma natureza organizacional. Livro que toma por base é o livro de Tito. Livro de Tito, o capítulo, nós vamos para o texto áureo, que é o texto áureo, Tito, capítulo 1, versículo de número 5, que diz assim: por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Hoje nós falaremos sobre o contexto e a ideia desta lição é justamente que a igreja ela é composta de um organismo vivo de natureza espiritual e ao mesmo tempo é uma organização. Então nós vamos falar de igreja como um organismo e como organização. Na leitura de classe, leitura bíblica, nós vamos ler, eu vou convidar a todos os irmãos, ok? Abrir aí em Tito, capítulo de número 1, versículo do 1 ao 9. Tito, capítulo 1, e nós vamos ler os 9 primeiros versos para nós entendermos aí a leitura. Eu vou convidar a todos os irmãos, a todas as irmãs, a fazer essa leitura aí, está na revista, mas também eu te convido a abrir a sua Bíblia no livro de Tito. Acharam aí? Amém? Amém. Então vamos lá, eu vou ler vou pedir para vocês, aí vocês leem o versículo 2, aí eu vou para o 3, e assim nós vamos intercalando até o versículo 9. Vamos lá. Paulo, servo de Deus e apóstolo de Jesus Cristo, segundo a fé dos eleitos de Deus e o conhecimento da verdade, que é segundo a piedade. O 2. Em esperança da vida eterna, a qual Deus não pode mentir, prometeu antes dos séculos. Mas a seu tempo manifestou a sua palavra pela pregação que me foi confiada segundo o mandamento de Deus, nosso Salvador. A ti, o meu verdadeiro Filho, segundo a fé comum, graça, misericórdia e paz da parte de Deus e Pai, que deu o Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Vamos embora, irmão, vamos lá, versículo número 5. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusessem em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecessem presbíteros, como já te mandei. 6. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes. Porque convém que o bispo seja irrepreensível como dispenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância. Mas a hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo e perdoador. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar essa doutrina, como para convencer os contradizentes. Igreja, vamos lá. Eu quero aqui nessa noite trazer, junto com vocês, esta palavra que vai deixar claro que a igreja, nós, esse conjunto, essa comunidade de pessoas que professam a fé em Cristo Jesus, que forma o corpo de Cristo, que na sua totalidade é a igreja, ela se trata aqui de um organismo e também uma organização. E aqui nós vamos entender que a Bíblia apresenta
exatamente esta ideia. Pessoas que se reúnem em torno da fé em Cristo Jesus e seguem as suas ordenanças. E o que acontece? Ao mesmo tempo que nós, como organismo, nós reunidos para falarmos sobre Jesus, é necessário também uma organização. É necessário que nós tenhamos uma estrutura, um direcionamento e um governo. Então hoje nós vamos destacar justamente esses dois pontos: a natureza organizacional da igreja, tá bom? Vamos lá, tópico de número 1.1, nós vamos falar sobre, nós vamos ter por base o livro de Tito. Apesar de ser um livro, uma carta, escrita por Paulo a Tito, apesar de ser uma carta pequena, por isso que é considerada inclusive uma epístola, nós vamos entender que ela tem um sentido muito profundo. E qual que é? E aí nós vamos estudar ao longo da revista aí, tá bom? Tópico 1.1 vai falar sobre Tito. Como eu disse, o apóstolo Paulo escreveu para Tito, e ele estava provavelmente a caminho de Nicópolis, que ficava na costa oeste da Grécia, e ali ele planejava passar o inverno. Pois bem, ali Paulo então, ele vai observar Tito. E quem era Tito? A Bíblia diz que Paulo vai se referenciar a ele como filho verdadeiro, ou melhor, verdadeiro filho ou filho verdadeiro, em Tito 1.4, Tito capítulo 1, versículo 4. Também Timóteo era chamado de filho. Tito, ele era grego, e aqui provavelmente de Antioquia, tá? Em Gálatas capítulo 2, versículo 3. E também ele é mencionado, este jovem, na segunda carta em 2 Coríntios, ele também é mencionado em Gálatas capítulo 2, versículo 1 a 3, 2 Timóteo 4, 10, e na epístola, que aqui no caso é Tito, que leva o seu nome. Esse moço, ele acompanhou Paulo em várias viagens a Roma e ajudou, inclusive, Paulo em Nicópolis. Então, aqui está dando uma abrangência de quem é Tito. Tito, ele era um jovem rapaz, porém, apesar de ser jovem, ele já vai ter uma responsabilidade muito grande. E qual que é a responsabilidade, pastor? Ele vai ser pastor na ilha de Creta. Então Paulo vai observar o testemunho de Tito, e através do seu testemunho ele vai colocar ele para ser um pastor, para direcionar. E aí nós vamos entender que esse pastor, tópico 1.2, Paulo, quando nomeia Tito a pastor da ilha de Creta, é para que ele nomeia? Para estabelecer presbíteros na cidade, organizar a igreja. E é interessante que Paulo, escrevendo a Tito, ele está deixando bem claro: eu quero que você fique em Creta e você estabeleça, organize a igreja. E é bom contextualizar isso antes de nós entendermos o que é organismo e o que é organização. Por quê? Paulo vai colocar alguém para estar à frente de uma organização, na frente de um organismo, e ele vai dar diretrizes. Só que antes dele dar diretrizes, Paulo está vendo em Tito características, e essas características fazem com que ele possa assumir essa responsabilidade. Então nós vamos ver o seguinte, tópico 1.3, só contextualizando. Creta, em 67 a.C., Roma anexou Creta, unindo-se a Cirene como uma província. A situação espiritual em Creta era péssima, não era boa. E segundo aqui o autor, ele vai dizer que a igreja estava desorganizada, os cristãos ali eram negligentes e davam um mau testemunho pelo fato do seu comportamento. Abra a Bíblia, por favor, em Tito capítulo 1, o versículo é o 12 e o versículo é o 13. Vamos lá. Tito capítulo 1, versículo 12 e versículo 13. Eu gostaria que você
junto comigo, lê-se aí Tito capítulo 1, versículo 12 e 13. E aí nós vamos ver a importância de nós termos pessoas para estabelecer, ordenar, direcionar a igreja. Vamos lá, Tito 1, 12 e 13, que diz aí? O que está escrito? O rei, seu próprio profeta, disse: os sentenças são sempre religiosos, bestas ruins, mentes preguiçosos. Este testemunho é verdadeiro, portanto, repreende-os severamente, para que sejam santos na fé. Ou seja, já existia um comportamento, e aí a palavra, por mais que seja forte, mas é o que a Bíblia diz, eles não tinham bom testemunho, mentirosos, eles eram preguiçosos, precisava de um direcionamento. Além disso, dentro de Creta, desta ilha, aí existia os judaizantes, que eles faziam com que as pessoas fossem levadas ao erro. E além disso, eles abusavam dessa ignorância espiritual e eles faziam com que divisões acontecessem na ilha de Creta. Tanto é que no capítulo 1, no versículo de número 15 ao 16, eu vou ler. Todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados em fé. Antes o seu entendimento e a consciência estão contaminados. Confessam que conhecem a Deus, mas negam-no com as obras, sendo abomináveis, desobedientes e reprovados em toda boa obra. Então percebe que a situação espiritual desta ilha era contrária à palavra de Deus. Pois bem, aí o que Paulo faz? Agora eu quero que você se coloque no lugar de Tito. Paulo olha para Tito e fala assim: está vendo aquele povo desobediente, rebelde? Eles precisam ser direcionados. E você precisa ir lá. Nós falamos tanto de Jonas, né? De Nínive e tal. Mas Tito agora ele vai ser comissionado a ser o pastor desse lugar. Com ordens, com direção. O que Tito vai fazer, pastor? Ele vai então cuidar das demandas da necessidade. Então, o apóstolo Paulo, e resumindo esses 3 tópicos, ele ia colocar Tito como pastor para cuidar das demandas organizacionais e orgânicas da igreja. Um desafio muito grande. Isso demonstra que a igreja, nós aqui, nós somos uma organização que é composta por organismos. E aí, não sei se o filho aqui vai responder, o que é na cabeça de vocês? Organização e organismo. Fala, William. O que é organismo? Eu vim com ele no carro conversando e meu filho é uma benção. Ele é um barato. Organização é cada coisa no seu lugar. Organização fala de cada. E o que é um organismo? É o que está por dentro, como se fosse, tipo assim, os bastidores da igreja. Quero mais. Tem mais gente aqui. Fala, meu futuro pregador. O que é? Não entendi. Organismo? Tá quase. Gostei. O que é um organismo, gente? Então pode ser as partes da igreja? O que é um organismo? Uma junção de órgãos. Corpo vivo? Mas tem também, quando fala de uma coisa é uma coisa que não tem produtos químicos, não tem veneno, nada, é uma coisa sadia. Organismo nada mais é do que ser humano, vida. Você é um organismo. Não está na revista, é isso? 2.1.
a organização eclesiástica que a instrução agora de Paulo, vamos lá? A organização que Paulo está dando para Tito, ele vai além da estrutura ministerial, incluindo presbíteros para cada cidade, instrução de líderes. A Bíblia diz que o descuido da igreja de Creta refletia a cultura local. Vamos lá, versículo de número 12, 1:12. Ó, me permita um puxão de orelha. Leiam a revista, estudem. O livro de Tito tem 3 capítulos. Em 5 minutos você lê o livro de Tito. Em 5 minutos, se você pegar 15 minutos, você consegue ler, acho que umas 5 vezes o livro de Tito. E quando você lê, você vai entender o contexto da história. Pastor, olha como que era o organismo. Os cretenses ali, versículo 2, como que eles eram? Ou seja, a própria cultura dele fazia com que essa população tivesse defeitos que ali precisariam ser consertados. Então vamos lá. O que é uma organização? Igreja como organização. Nós vamos ter que entender o tópico de número 2.2, que você não deve ter lido. Na eclesiologia, a igreja é entendida como um organismo vivo. A igreja, viva e espiritual, gerada pelo Espírito Santo. Ela é a instituição divina criada pelo poder de Deus. Além disso, a igreja é também uma organização que se foi estruturando dentro dos tempos apostólicos, conforme a intenção do apóstolo Paulo. Então vamos lá. Vamos tentar explicar o que é organismo e organização. E o que Tito foi fazer lá. Primeiro, organismo, fala de pessoas, fala de cultura, fala da forma que vive, forma que fala, forma que age. Todos esses organismos compostos formam uma organização, a igreja. Vocês concordam que nenhum de vocês aqui é igual ao outro? Só se tivesse gêmeos aqui. E mesmo sendo gêmeos é só a fisionomia, porque o temperamento é até diferente. Vocês concordam que se nós estivéssemos aqui hoje, e cada um dentro da sua característica, personalidade, caráter, se nós não tivéssemos uma orientação, uma ordem, uma organização, isso aqui ia virar bagunça? Eu vou contar uma história para vocês, não levem a mal. O pastor uma vez chegou assim, e ele ia construir uma igreja. Aí o pastor, ele falou assim: eu vou pedir a opinião dos irmãos da igreja. Aí ele começou: gente, como que vocês acham que tem que ser a cor da igreja? Aí um falou preto, o outro cinza, o outro amarelo, azul, verde. E o pastor só anotando. E você, maré. Tá, beleza. O piso. Pode ser piso de cerâmica. Eu prefiro laminar. Pastor, eu prefiro piso não, tem que ser de taco. Estou só anotando. E a fachada da igreja? Como que tem que ser? Pastor, tem que ser aquelas bem tradicionais, à frente da igreja. Enfim, o pastor começou a pegar a opinião de todo mundo. Aí o pastor desenhou a igreja de acordo com o que cada um pediu. Quando ele mostrou, os irmãos falaram: pastor, que igreja feia. Não tem padrão. Uma hora é piso, outra hora é taco, a parede parece um arco-íris. Feia, pastor! Aí o pastor falou: pois bem, agora então quem vai tomar a decisão sou eu. Então eu que vou agora, a igreja vai ser assim. Pastor, por que eu estou falando isso?
Porque a igreja, nós aqui, organismos vivos, nós temos que entender que se não tiver aqui uma organização, vira bagunça. Vira algo que não vai ter ordem. E o que Tito foi fazer em Creta? Organizar. E para organizar isso, o que ele teve que fazer? Olha uma das provas da organização primitiva lá das primeiras igrejas. 2.3. Ó, 1 Coríntios capítulo 14, 26 e 40. Isso aqui é lindo. Eu quero que você abra na sua Bíblia. 1 Coríntios 14, 26 ao 40. O 26 e o 40. O meu lado esquerdo aqui abre no 26, ok? O meu lado direito aqui no versículo 40. Isso aqui é um versículo lindo que Paulo está explicando aí. Vamos lá? 1 Coríntios 14, 26. Vamos lá? 1, 2, 3. Recareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós em salvo. Tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. Vem o versículo 40 agora. Mas faça-se tudo decentemente e com ordem. Sabe o que Paulo está falando aqui para Corinto? Ele está falando o seguinte: a igreja está começando, ok? A efusão do Espírito Santo, a graça do Espírito Santo está invadindo a igreja. Então o que Paulo está falando? Gente, no versículo 26, ó, vocês quando se ajuntam, um tem salmos, o outro gosta de cantar, o outro gosta de revelação, o outro gosta de doutrina. Se vocês querem fazer isso, vamos fazer então com ordem e decência. Porque imagina só um culto, aonde na hora que estivesse cantando da harpa, vou dar um exemplo, tá? Estivesse cantando da harpa, um irmão estivesse pregando, outro estivesse revelando, outro estivesse expulsando demônio. Imagina a bagunça que ia ser. Por isso que tem que ser com ordem e a organização da igreja. Por isso que é tão importante essa aula. Porque nós vamos entender esse ensinamento. Porque na verdade a igreja tem que ser organizada. Fale comigo, a igreja tem que ser organizada. Tem que ter local, horário e ordem no culto. Sabe qual que é o nome disso? Liturgia. Quer ver uma coisa como que vocês sabem como aqui é mais ou menos? Mais ou menos? Aqui é bem organizado. Precisa ajustar uns parafusos aí, porque de vez em quando afrouxa, mas está organizado. Como que é a liturgia, a organização aqui do culto? Vamos lá, começando. Depois da oração. Palavra, oração, oportunidade e palavra. Acabou o culto? Não, daí Então continua, vai aí. daí depois o louvor, oração de novo, oração, daí louva, aí passa a salva, ora, dá para história e tchau. Tchau, Ivete. Beleza? Isso se chama liturgia. Pastor, essa sequência está na Bíblia? Não. Quem determina isso? Junto com os pastores, nós vamos ver inclusive que existem reuniões ministeriais. Aqui tem reunião, irmão? Tem, não tem, obreiro? Tem. Por que tem reunião ministerial? Porque junto com os obreiros que são, eu vou usar essa expressão, a linha de frente com o do pastor, nós vamos tomar algumas decisões em conjunto para que a igreja veja o quê? Organização. Por isso que, aí eu preciso falar, porque é revista, não sou eu, é revista, tá? Obreiro tem que dar exemplo, tem que chegar mais cedo. Se o obreiro não ajoelha para orar, como que ele vai pedir para alguém ajoelhar para orar? Se o obreiro não organiza a igreja, não ajuda a organizar, como que ele pode pedir para o irmão, me ajuda? Por isso que Tito, antes de ser nomeado pastor, Paulo ele vai dar algumas qualificações para ele. Fiel companheiro, amigo, filho amado,
que não é. E Paulo ele dá uma relação, quer ver uma coisa? Vamos lá. Vamos para Tito, vamos lá. Tito, capítulo de número 1. Deixa eu ver aqui se está mais para frente. Eu estou passando para. Não, está nada. É isso mesmo. Tito 1, versículos 5, 6, 7, 8. Meu Deus, e 9. Vamos ver a qualificação? Vamos ver. Porque muitos querem ensinar. Muitos querem estar na frente de uma organização. Muitos querem estar na frente de uma igreja, pastoreando, pregando. Eu costumo dizer, pessoal, que pregar é fácil demais. Compara a pastorear. Ah, é fácil demais. O quê? Pregar? Pregar faz parte do pastoreio. Agora, pastorear, vamos ver. Versículo de número 5. Leia, eu quero todos vocês lerem. Vamos lá. 1, 2, 3. Por essa causa te deixei em Creta, para que pusesse em boa ordem as coisas que ainda restam, e de cidade em cidade estabelecesse presbíteros, como já te mandei. Olha agora os critérios. Vamos embora. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher. Para. Marido de uma Mulher. Como que pode ter? Aí eu vou ter que falar, irmãos. Como que pode ter pastor ensinando sobre família que já se divorciou, já largou de uma, casou com outra? Tem como. É sério isso. Como que pode ter pastor? Aqui entra uma coisa interessante. Eu não sou contra, não estou acusando ninguém, mas eu vou pela Bíblia. Se eu fosse solteiro, pastor Douglas Jonathan, solteiro, não viúvo, ok? Solteiro. Ela que expressar. Solteiro, vou até balançando aqui aliante, irmão. Se eu fosse solteiro, eu teria. Como que eu ia aconselhar um casal? Mas pastor, tem impedimento de ser um obreiro solteiro? Lógico que não. Paulo até falou que você seja até solteiro para fazer, mas para fazer a obra, porque às vezes você não vai ter, você vai ter que sacrificar a sua família. E se a sua família não atender o seu chamado, isso vai te trazer problema lá na frente. Então, é melhor ser solteiro. Fazer a obra, isso é outra coisa. Mas percebe isso, primeiro critério, ele já bate no meio, marido de uma mulher. Aí você já deve ter visto os escândalos que dá por aí. Vamos continuar com o critério? Continuando! Que tenha filhos fiéis. Meu Deus do céu. Estreitou, hein? Tá vendo aí, William? Tá vendo aí, Greg? Vocês que saem da vocês vão. Vou continuar. Meu Deus. Vamos continuar? Ô pastor, mas e quando o filho não é fiel? Tipo assim, os pais que ensinam, tipo, de verdade, porque tem gente. Eu fui. O pastor, Eu fui. Sim. Eu fui Nesse caso, a ovelha negra da família. o senhor viveu, tipo, o senhor vai saber bem mais. Tipo assim, quando o filho não é fiel, e a culpa não é do pai e da mãe. Tipo, nesse Ensina o teu filho no caminho que deve andar. Mas aí, no caso, não é nesse sentido que tá falando. Não né? é nesse Você sentido que fez está sua parte, falando. então Quando é beleza. ter teus filhos fiéis aqui, ao mandamento de Deus, à palavra de Deus, à obediência a pai, à obediência a mãe. Vou dar um exemplo. O pastor, o líder da frente de um trabalho, ele, de certa forma, ele é o responsável, como se fosse um pai. Você não consegue educar o filho dele, ele vai educar a igreja? Você não consegue administrar a casa dele, ele vai administrar a igreja? São coisas para se pensar. Quer ver outra coisa? Vou continuar. Que não possam. Põe a tradução atual, por favor, Joyce. Fique esperto aí, Joe. E para nós vermos a palavra de solução. Isso. E não ter Forma de mal. fama de Mal com desobediente. Meu Deus.
pessoa ela não consegue ser boa. Ela quer estar na frente. Desobediente. Para eu estar aqui, sabe que eu tenho essa orelha grande? É porque eu levei muito puxão de orelha do meu pai para aprender. Faz assim, faz assado. Então, para você dar exemplo, você tem que ser o quê? Um exemplo. Vamos continuar, vai lá, volta para a tradução antiga e põe a RC e volta para o 7 agora. Vai para o 7. Porque convém que o bispo seja irrepreensível, como um despenseiro da casa de o que é um dispenseiro? Põe a tradução aí. Pois aquele que tem a responsabilidade do trabalho de Deus como deve ser o quê? homem que não possa ser preocupado de nada. Presta atenção, sabe o que é dispenseiro? Eu faço sem querer nada em troca. Dispenseiro é alguém que serve. Eu pego lá da dispensa e vou te dar, eu vou servir. Uma pessoa que serve, nosso exemplo maior, Jesus Cristo, ele falou: você quer saber quem é o grande? Não é aquele que é servido. Dispenseiro fala disso. Voltando, vamos continuar, eu tenho que continuar a lição, meu Deus, não é para ficar isso aqui? Ó, não soberbo, nem iracundo, não deixa o cargo, responsabilidade, função subir na cabeça. Agora eu era membro, virei auxiliar, pronto, agora eu sou o pastor da igreja, mano. Se o pastor falar, e se for diácono, pronto, virou um servo de Deus, irmão. Aqui na adoração e família isso não tem, eu conheço os obreiros daqui. Se tiver, tem um cajado aqui que vai resolve. Você conhece aquele irmão que era um excelente diácono, mas virou um péssimo presbítero? Soberbo, iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de top ganância, mas dado à hospitalidade, amigo, bem moderado, justo, santo, temperante. Meu Deus. O que é temperança? Equilíbrio. Temperado. Temperado, é isso mesmo. Por que você acha que Jesus falou assim para nós? Seja como um sal. Os pais sois? Faltou sal? Tá ruim. Muito sal? Pra mim tá ruim. Tem que ser o quê? Na medida. Na medida. É por isso que você vai ver que tem pastor e pastor. Não tem pastor que é mais tranquilão, então, e os irmãos gostam ali. Glória a Deus. Tem os pastores que é meio louco, igual o pastor Douglas. E vocês estão aqui. Cada um tem a sua medida. Não violento, não ganancioso. Agora isso aqui, olha como que ele termina o versículo 9. Vamos lá, ler todo mundo, vamos lá. Retendo Firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para atemorizar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Ou seja, que ele possa manejar esta palavra. Tito, vai para lá. Vai para lá que só tem preguiçoso, besta, pessoa que diz a Bíblia aqui, besta, pessoa que acredita, fala que é crente, mas crente não é nada. Vai para lá! E seja temperado, viu, Tito? Estabelece presbítero lá, viu, Tito? Organiza o negócio lá. E quem que vai? Vai Tito para lá. É por isso que a igreja, ela precisa de ter organização. Se as pessoas não forem organizadas, precisa ter alguém para organizá-las.
É por isso que essa questão de eu me isso, retendo firme a fiel palavra que é conforme a doutrina. Há muitos anos atrás, tanto é que essa igreja fechou. Eu fui pregar num lugar, numa igreja. Aí eu comecei a pregar quando eu era pregador. Eu era mais pregador do que pastor. Aí eu preguei. O pastor da igreja, presidente, apesar de ser uma igreja, mas ele era pastor da igreja, fundador da igreja. Ele, no meio do culto, ele falou assim, puxou meu paletó e falou: pastor, você não quer vir aqui dar os cultos de ensinamento? Eu olhei para o pastor: o meu pastor é você. Falou para mim: que pastor é esse que nem para ensinar as suas ovelhas ensina? Quando é culto de ensinamento, não, convida o que revela, convida o que prega, convida o que faz, que aparece, que some. Aquele muvuco. E eu já aprendi isso, já falei isso aqui. Tudo que é feito do homem é desfeito pelo próprio homem. O homem tem que sustentar isso. Mas aquilo que é feito de Deus, a sã doutrina, não precisa forçar nada. É só você meditar na palavra. É o que Paulo está dizendo para a gente. Então, vai lá. Deixa eu voar, vamos lá. A igreja como instituição, ou seja, ela tem que ser organizada, tendo direção, hora de culto, quem canta, quem prega, quem dirige. Irmão, quando o pastor chega para alguém e fala assim: dá para você ir lá cooperar, o pastor está confiando. Vai lá, você tem direito, vai lá. Por quê? A igreja é uma instituição de pessoas que, irmãos, olha o desafio. Vê se você entende isso em nome de Jesus. A igreja, eclésia, ela é uma combinação de várias pessoas que pensam diferentes. E essa diferença é justamente o que faz elas serem unidas. Por quê? Um tem salmos, outros tem cânticos, outro tem palavra, outro tem revelação. Mas tem que ter alguém que fala assim: ordem decente, vem cá, irmão, vamos orar? Agora é o momento de orar, agora é a hora da palavra, agora é o momento de profetizar. Organização. E os organismos vivos somos nós. Vamos lá. O Novo Testamento, eu já estava no 2.3, né? O Novo Testamento mostra sinais, como eu falei: local e ordem de culto, consagração de presbíteros em reuniões ministeriais, realização de concílios para tratar as questões doutrinárias. A igreja mantinha serviços sociais para ajudar famílias necessitadas, tesouraria, comissão de ética, carta de recomendação e garantia de identidade dos membros. Hoje já não, por exemplo, nós não temos isso para os membros. Antigamente existia carteirinha de membro. Quem é da carteirinha de membro aí? Carteirinha de membro. Irmão, se você não tiver uma equipe para te ajudar, isso dá uma dor de cabeça. Por quê? É para identificar quem é os membros da igreja. Eu sou membro da igreja, né? É isso aí. Faz muito tempo, as pessoas vêm às vezes para cá, aconteceu raras vezes aqui. Aí a pessoa vem com uma carta de recomendação. É tão bonito isso, irmão. Quando a pessoa vem uma carta de, estou vindo de um ministério lá. Aí, uma carta de recomendação. Aí o pastor lê, o pastor dela, a pessoa está recomendando: esse aqui é um membro fiel, é um membro que dá exemplo, segue a palavra. O pastor deu uma recomendação. O que você faz? Glória, maravilha. Então, existe uma organização. Nós não tratamos dessa forma, ok? Aqui nós não temos carta de recomendação. Mas para os obreiros tem carteirinha. Por quê? E aqui é instruído. Os membros, irmãs, se não sabem, vão ficar sabendo agora. Não é porque o cara chegou aqui com um carrão, com aquele sapato que é de 797 cores, que brilha, aquele fivelão, aquele alesã. Labutã. Deixa eu coisa mais vezes isso aí. Aí vem chegando aquele terno, e fala assim: eu sou o bispo, não sei o quê. Cadê a carteirinha, cara?
Quem é seu pastor? Não, mas é revelação. Então, eu também estou sentindo que se revelar você. Senta ali e espera. Por quê? Senão vira bagunça. E por isso nós temos culto de ensinamento. Não é qualquer um que põe a mão na tua cabeça. Quem sabe disso? Não é qualquer um que vai na tua casa orar. Organização, você tem que ser instruído. Senão, vai ficar não como os da família Davi, amém? Espero que vocês estejam sendo bem instruídos. Não vai ficar igual esses crentes genéricos, que vai ficar de A a Z procurando. Eu preciso de uma revelação. Eu preciso de um negócio. A maior revelação está aqui. Vem na terça-feira aprender a palavra de Deus. Pronto. Mas vamos lá. A igreja é uma instituição divina que demanda uma organização institucional. Ou seja, então para ficar claro, a organização que é a igreja tem que ter uma série de regras, direcionamentos, reuniões, cultos específicos para tratarem dos organismos vivos. E aí eu falo com respeito, organismos vivos, ou seja, nós aqui. Porque eu sei, irmão, eu sei porque eu sou pastor dessa igreja, que tem irmãos, às vezes, que precisa se retratar com outro. Aí eu do púlpito fico assim, ó, vendo, irmão, eu não estou esmaltado, não tenho porque falar besteira. Às vezes eu vejo assim, isso aqui ó, que eu vejo no culto, ó. Aí por isso que eu falo, vai lá dar um abraço no seu irmão. Vai lá, irmã. Por quê? Isso precisa ser quebrado. Eu não gosto dela, mas você vai morar no mesmo céu que ela. Eu não vou calar a dele. Então lá no céu eu não sei o que tu vai fazer, cara. Ah, mas eu sou mais amigo dela, mas é problema seu, cara. A Bíblia diz que nós temos que suportar. Suportar os fracos. Nós somos fortes de suportar os fracos. Se fazer de touro, às vezes ganhar os touros. Ok? Se fazer de... Enfim. Vamos que vamos. Então a igreja é isso, é uma organização. Olha para alguém e diga assim, graças a Deus pela sua vida aqui dentro. Fala assim, a sua vida me faz melhorar. Organização. Então o desafio é esse. E olha a mente de Deus. Isso vai se chamar igreja. E é através dela que vai ter as minhas promessas. E hoje, a única instituição que Deus ele fala de forma veemente, como falava lá nos antigos, no Antigo Testamento. Antigamente ele usava profeta, juízes, reis, sacerdotes. Hoje é a igreja. É a instituição de Deus fala. Por isso nós temos que ter organização. Vamos lá. 3 pontos. Organismo e organização. A igreja não é apenas um lugar de reunião para se adorar, estudar, pregar, orar, celebrar ordenanças, mas também requer organização para essas atividades espirituais. A Bíblia apresenta a igreja como organismo e organização. Além disso, os cristãos são cidadãos, tanto da terra quanto do céu. Devem respeitar as autoridades civis e eclesiásticas. Aí ele está falando que Jesus ensinou, falando o quê? Dá a César o que é de César. Ou seja, nós somos seres responsáveis, temos responsabilidades tanto cíveis como espirituais. Nós não precisamos ter uma documentação burocrática aí fora para nós sermos quem somos. Como que você fala que você é o ser? Identidade, comprovante, endereço. A igreja também tem que ter essa organização. Quantas vezes nós estamos orando, irmão, ore para que Deus levante aqui pessoas para nos ajudar burocraticamente, porque isso leva e demanda tempo e é preciso. Por quê? É uma organização. Quer ver uma coisa? Eu vou dar um exemplo bem claro para nós irmos para o próximo tópico. Como que eu sei que alguém da igreja, olha só, hein? Como que
que eu sei que alguém da igreja está precisando de cesta básica? Sem ela me falar. Dízimos e ofertas. Além da direção de Deus. Eu sei que tem a direção de Deus que mostra tudo, gente. Isso não tem... Mas eu estou falando de forma organizacional. A equipe de assistência social. E uma equipe de assistência social tem que fazer o quê? Vamos aprofundar. Tem que ter um arquivo, um tipo de documentação, nomes, endereços, estar à frente para poder fazer o levantamento desses dados. O que mais? Quero mais. Vamos montar rapidinho aqui? Vamos lá, o que mais? Tem que saber de tudo da família. E para saber de tudo da família, o que tem que fazer? Tem que fazer o quê? Visitar. Eu visito o irmão. Ô irmão, vamos fazer aqui. É tudo um conjunto. Eu vou lá, visito, trago um café. Não é para eu comer as coisas dele, irmão. É para eu trazer as coisas. Levo lá. Daqui a pouco numa conversa, trocando ideia. Por isso que Paulo falou assim, que tenha Tito. Eu fechei aqui. Tito, ele fala aqui, ó, versículo de número. Aqui, ó. Versículo de número 8, Tito 8. 1:8. Mas dado a amigo do é se aproximar. A igreja, como organismo vivo, ela precisa se aproximar mais de um dos outros. Não é só chegar, pai do Senhor, mas tudo bem, e ficar torcendo assim, não fala que não também. Porque aí não é complicado, você dá, pai do Senhor, tudo bem, a pessoa fala assim. Não, aí você fala, ai, justo hoje que eu estou completo embora, cara. Então você tem pergunta, tá errado. Tem que se aproximar, entender a necessidade. Como que eu ajudo o próximo? Como que eu posso, por exemplo, eu estou aqui. Como que eu identifico que alguém precisa de um aconselho espiritual? De uma ajuda espiritual? Conversando, irmão. Vocês conversam com todos naquela igreja? Olha aí. É por isso que nós precisamos. Vou falar uma coisa para vocês. Quem conhece a multiplicação dos pães do peixe? Perguntar uma etapa dessa, se eu souber, aí vai ter que. Né? Mas vamos lá. Primeira multiplicação dos pães e peixes. Quantas pessoas tinham aproximadamente? Eu estou falando aqui para uma galera, acho que nem 20. Estou usando o microfone, porque eu estou aqui. Imagina falar com uma galera de 5 mil. Como que faz? E sem microfone. E como que fazia nos sermões de Jesus? No meio do caminho, que estava no meio, falava que estava atrás. Na multiplicação dos pães, está explicado isso. Já leu lá? Não leu, não? Então lê, abre aí. Está na Bíblia. Onde está na Bíblia isso aí? Mateus. Vou te mostrar o que é a organização. Eu sei que está na Bíblia, tá, irmão? Mateus 14. Deixa eu ver se está em Mateus 14, tá? Deixa eu ver aqui. Não, mas não sei se está aqui. Deixa eu ver. Não, abra aí alguém em Marcos 6:30. Deixa eu ver. É 6:30 que eu falei? Deixa eu ver. Deixa eu ver. Cadê? Tá. Ainda não é em Marcos 6. Vai Lucas 9:10. Deixa eu ver. Isso. Lucas 9, versículo de número 50. Eu falei 50? Meu Jesus da glória. 9:14, irmão. É porque eu li a palavra 50, tá? Lucas 9:14. O que está escrito aí? Lucas 9:14, Mateus. Quantos homens? 5.000. Bora! Disse então aos seus discípulos:
Qual que é o nome disso? Organização. Quer fazer algo grande? Vamos organizar? Eu preciso de pessoas. A Bíblia diz, William, me lembra de ter escrito isso aí, que Moisés se queixou do peso, da responsabilidade dele. Aí Deus falou assim para ele: você está achando que está pesado? Vou te dar um boi aí, Moisés. Eu vou pegar do que é teu e vou repartir para quantos? 70? Onde está escrito isso aí? Está em Êxodo, né? Está na Bíblia, eu sei que está na Bíblia. Onde está, William? Põe números 11. Mas tem esse também que Jetro fala para Moisés, tem? Ele aconselha, né? Ele aconselha Moisés. 11. É lindo. Isso aí é lindo demais, irmão. Eu comecei de todo para números. Meu Deus do céu. Isso, vai. O que está escrito aí? E disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo? E por que não achei graça aos teus olhos, que pusesse sobre mim a carga de todo este povo? Bora, 12. Concebi eu porventura todo este povo, gerei eu para que me fizesse que levasse ao teu povo, como o pai leva e vivia até que juraste a seus pais. Tá, peraí. Versículo 16. O que está escrito aí? 16 agora, vamos embora. E disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens das nações de Israel, de quem sabes que são os senhores do povo e seus oficiais, e os trarás perante a tenda da congregação. Quanto que era para ele trazer? 70. Qual que é o nome disso? Mas sabe o que aconteceu? Vocês conhecem essa história? Conhecem? O Espírito do Senhor veio, mano. E os 70 começaram. Sabe o que aconteceu? 68 parou. Pastor, está isso. Vamos lá, só minha Bíblia aí, ó. Versículo de número 25. O que está escrito? Então o Senhor desceu na nuvem e lhe falou, e tirando o Espírito que estava sobre ele, o pôs sobre aqueles 70 anciãos. E aconteceu que quando o Espírito repousou sobre eles, profetizaram, mas depois nunca mais. Meu Deus. Versículo 26. Não era 68 não, era os 70 que nunca mais profetizaram. Vai para o 26. Olha o que está escrito no 26. Porém, no arraial ficaram 2 homens. O nome de um era Verdade, e o nome do outro Verdade. E repousou sobre eles o Isso, Espírito. 60. Isso. Quando estavam entre os Espíritos, ainda que não saíram da tenda, e profetizavam no arraial. Qual que é o nome deles? 27. Eudade. Verdade. Ó, 68 começou. Daqui a pouco, a Bíblia. Que versículo é? E nunca mais. Emoção, momento. Mas tem 2. É oportunidade, né? Igual. Eu ia falar isso agora, Dani. Essa igreja, esse ministério, ele é um ministério de oportunidade. Quer fazer. E como tem coisa para fazer aqui? Em todos os âmbitos. Pastor, eu não sei cantar. Não, tem coisa que você pode fazer sem cantar. Pastor, eu não sei pregar. Tem coisa que você pode fazer sem pregar. Pastor, eu não sei. Arranja você fazer aqui coisa. Sabe mesmo? Às vezes a pessoa não sabe cantar, mas sabe visitar. Às vezes a pessoa não sabe visitar, mas sabe interceder. Às vezes a pessoa não sabe interceder, mas sabe bater na porta e falou: me ajuda um pouquinho de arroz aí. Às vezes a pessoa não sabe pedir, mas a pessoa sabe louvar. Aqui, irmão, lá não dispensa ninguém. Está lá, eudade e verdade. Continuaram. Tudo que tem organização. Então, quando nós falamos de organização, quer ver uma coisa? Jesus não escolheu 12? Ele podia escolher mais? Mas por que ele escolheu 12? Eu vou arrumar uma confusão agora. Jesus tem misericórdia. Porque ele sabia que os 12 ficariam. Não, mentira, os 12 ficariam. Coisas da EBAF e pérolas da EBAF para você estudar na sua casa e depois ficar assim: pastor doido. Para das 12 tribos? Quantos meses tem no ano?
Pelo ano? Cada mês é igual ao outro? Não. Cada discípulo é igual ao outro? Não. Aí você pensa, olha só depois, tá? Depois você vai estudar, sabe o quê? Depois sabe o que você vai estudar? Jesus chamou quem ele? E um deles, inclusive, era quem? O cão. Mas Jesus escolheu. Jesus escolhe qualquer um? Sim. Qualquer um. Tem decepção. Porque ele dá oportunidade para todo mundo seguir ele e ter uma vida transformada. Vinde a mim. Nós que estás Todos. Estás cansado, Qualquer um. Bora, não quero saber. Bora. Aí ele fala agora a segunda condição. Tomai agora o meu organização. Eu caminho só para a igreja para receber, hein? Uhul! Aí você alega aqui, terra, plá, plá, plá. Aí agora vem o jugo. E jugo fala do quê? Palavra, direcionamento. É Jesus do lado a lado falando, ó, não é que eu vou carregar não, cara. Eu vou te ajudar a carregar. Bora! Aí Jesus começa a falar, tá pesado? Larga o pecado, larga o... Ah, mas eu não quero. Ué. Organização. Vem para a igreja. Vem para os cultos. Receber a palavra de glória a Deus. Agora, você quer ser direcionado? Vamos ser direcionados? Palavra. Ó, tal dia é o dia do culto. Ó, tal dia é ensinamento. Aí não vem. Aí se você falar assim, aqui na data não acontece isso. Em nome de Jesus não acontece. Não. Tal dia é o dia que o revelador dos reveladores vai estar aqui. Ó. Aí solta aquelas bombas. Vai embora e deixa o véu para quem? Então não vou convidar ninguém não. Deixa o pastor ficar aqui mesmo. Por que eu estou falando isso? Porque a igreja tem que ter uma estrutura. Vocês estão entendendo, meu irmão? Por que eu estou falando isso? E encerrando. 3.2. O movimento pentecostal surgiu como um contexto antidenominacional, com muitos rejeitando a organização institucional da igreja. Charles Fox Parham, um dos pioneiros, abandonou o pastorado e tornou-se pregador itinerante, rejeitando o denominacionismo. Quem já ouviu falar de uma palavra chamada desigrejados? Quem são essas pessoas? Pessoas que não frequentam mais nenhuma igreja. Eles não acreditam que isso aqui, ó, é necessário. A igreja em si. E lá em Hebreus está escrito a importância de congregarmos. A importância de estarmos aqui. E por que eu estou falando isso? Porque existe alguns movimentos que eles são passíveis deste erro. Não precisa ter mais pastor. Não precisa ter um ambiente para se organizar. Aí eles falam assim, não, é culto lá na minha casa. Aí você chega no culto, irmão, não é por nada, a primeira coisa que eu pergunto, se eu for, cadê o pastor? Ah, mas não tem o pastor. Mas tem alguém que representa o pastor. Tem um obreiro aqui. Opa, já tem organização. Não. Venha um culto aqui. Por isso que nós temos que ter organização. Porque senão vira bagunça. Senão vira o que está virando aí fora. Estão se auto-intitulando ungidos, ungidas, falando um montão de groselha aí fora. Por isso que a igreja ela precisa ter essa organização. E aí, encerrando, em 1914, pioneiros pentecostais reconheceram a necessidade de superar o antidenominacionismo para evitar o crescimento desordenado, criando o Concílio das Assembleias de Deus dos Estados Unidos, e depois de 1930 foi criada a Convenção Geral das Assembleias de Deus. E os pioneiros foram os brasileiros suecos, e para manter a identidade doutrinária, resolver as questões internas e externas.
Ou seja, tem tudo uma organização para a igreja crescer. Existe uma coisa entre você crescer com estrutura e você inchar. E crescer é diferente de inchar. Crescer, você cresce com estrutura, até demora. Mas quando cresce, pode dar a bordoada que for. Ô filho, quando a igreja, a organização, ela incha, e essa era a preocupação de Paulo. Paulo, ô Tito, eu quero que você vá lá, e se você ler a carta de Tito, vamos voltar lá para Tito para nós encerrarmos. Se você ler a carta de Tito, versículo de número 2, capítulo 2, diz assim: tu, porém, fala o que convém à sã doutrina. Os velhos sejam sóbrios, graves, prudentes, na ação, na fé, na caridade, na paciência. As mulheres idosas, semelhantes, tementes, sejam sérias no seu viver, as santas, não caluniadoras, não dadas muito ao vinho, mestras do bem, olha só, para que ensine as mulheres novas a serem prudentes e amarem seus maridos e amarem seus filhos. Ele está falando o seguinte: mulherada, dá o exemplo para as novas. Paulo está dizendo, a serem moderadas, casas, boas de... Meu Deus. Boas donas de casa. Hoje não é culto de casais, então não vou nem entrar no detalhe. Sujeitas a seu marido, a fim de que a palavra de Deus não seja blasfemada. Sabe o que Paulo está dizendo para Tito? Que as mulheres que estão lá com mais experiência possam dar exemplo para as novas. Que as mulheres possam ser respeitadas, possam ser respeitadas, e elas respeitem os maridos, o seu marido. Percebe que isso vai dar a referência para quem está chegando. Isso se chama o quê? Organização de homens e mulheres que são orgânicos, que são seres vivos. Quer ver agora? Quer ver? Versículo de número 7. Em tudo te dá, por exemplo, de boas obras na doutrina, na incorrupção, gravidade, sinceridade, linguagem sã, irrepreensível, para que o adversário se envergonhe, não tendo nenhum mal que dizer de vós. O que Paulo está dizendo a Tito? Tito, vigia, cara. E faça com que as pessoas vigiem também. Orienta, explica. E aí no capítulo 3 você vai perceber que Paulo está falando assim para Tito: e se você for colocado em um lugar de debate, onde as pessoas vão começar a questionar coisas genealógicas, coisas que não trazem edificação, tenta conciliar uma vez, tenta conciliar duas vezes. Se não der, tchau e pensa, cara, tô fora. Não entre em questões loucas. Por que isso? Porque isso não gera edificação. Então, nós entendemos que é necessário se organizar. E por que essa aula, essa lição hoje é tão importante, irmãos? Porque nós, como igreja, precisamos ser organizados. Você que é líder de departamento, você que tem uma responsabilidade na igreja: pastor, eu não sou líder, eu não sou obreiro, eu sou membro de banco. Você é ferro? Você é tecido? Não é. Você tem uma responsabilidade. Membro de cadeira, no caso, né? Você tem uma responsabilidade. E qual que é? Dá bom testemunho. Você que congrega aqui nesse ministério, você representa Cristo lá fora. A Bíblia diz que nós somos embaixadores. E embaixadores é um representante. E se você representa Cristo lá fora, alguém vai perguntar assim: qual que é a sua tribo? Qual ministério? Quem é o seu pastor? Amém, irmãos? Olha para alguém e diga assim: dê um bom exemplo. Organismo e organização não são excluentes em si, mas são necessárias para a missão da igreja.
Organização e organismo não são opostos, mas são complementares. Para eu ter uma organização, eu preciso de organismo. Eu preciso de pessoas pensantes, pessoas que tenham sua responsabilidade, pessoas que assumam o seu compromisso com a obra. E assim a obra do Senhor não para e continuará para a glória de Deus. Amém, irmãos? Amém. Que Deus abençoe vocês. Espero que vocês tenham entendido. Nós vamos agradecer ao Senhor. Eu gostaria que todos ficassem de pé em nome de Jesus Cristo. Vamos orar, que daqui a pouco nós já vamos para as perguntas. Senhor, meu Deus, muito obrigado. Senhor, eu te agradeço pelos meus irmãos, pelas minhas irmãs, por tudo que foi falado aqui. Senhor, por cada pessoa que acredita, crê, Senhor, na tua palavra, que nós possamos crescer, Senhor, como igreja. Senhor, um organismo vivo e organizado. Senhor, baseado, direcionado na tua palavra, nas suas ordenanças. Senhor Deus, nos ajuda, nos levanta, capacita. E sim, Senhor, levanta homens e mulheres, Senhor, com essas características que Tito tinha, Senhor, para que a tua obra continue avante para a glória do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Dê uma salva de palmas ao Senhor.